Os Estados Unidos da América são um lugar enorme, e hoje vamos dividi-lo trazendo um fato incrível sobre cada estado, começando com Alabama. Embora a viagem espacial seja mais frequentemente associada a Cabo Canaveral, na Flórida, ou ao Centro Espacial em Houston, a verdadeira capital dos foguetes do país é Huntsville, Alabama. O foguete que colocou o homem na Lua pela primeira vez foi desenvolvido e testado no Centro de Voo Espacial Marshall, ou Marshall Space Flight Center. Hoje você pode visitar o Centro Espacial e de Foguetes dos Estados Unidos da América para ter um vislumbre da história da viagem espacial da cidade, Alasca. O Alasca tem mais geleiras do que todo o resto do mundo habitado. Mais de 100 mil delas cobrem o estado mais ao norte dos Estados Unidos da América e 25% delas, cobrindo cerca de 4 milhões e 600 mil acres, são encontradas nos muitos parques nacionais do Alasca. Como as geleiras requerem muita neve e verões frescos para se formar, o Alasca oferece condições perfeitas. Algumas partes do estado, como o Harding Ice Field, recebem cerca de 60 pés ou 19 metros de neve por ano. A maior é a Geleira Malaspina, que mede 850 milhas quadradas, ou 2.200 quilômetros quadrados, e se estende por 60 milhas, ou 97 quilômetros de largura. Arizona. Arizona é o estado com a maior quantidade de ilhas no céu. Essas não são algumas ilhas flutuantes futuristas. Uma ilha no céu é uma área montanhosa, isolada, que tem mudanças de elevação tão acentuadas em relação aos vales abaixo dela. Isso significa que cria um ecossistema totalmente diferente na própria montanha. Essas áreas são encontradas no noroeste do México, Arizona e Novo México. Mas o Arizona tem mais de 40 ilhas no céu dentro de suas fronteiras, com mais diversidade de plantas do que qualquer outra área do país. Algumas montanhas têm mais de 6 mil pés ou 1.800 metros acima do solo do deserto, um lugar geralmente inóspito para a maioria das plantas e animais. Isso faz das montanhas um refúgio muito melhor para todos os tipos de espécies. Arkansas. A única mina de diamantes ativa dos Estados Unidos da América está localizada em Arkansas. E se você quiser, pode até mesmo ir procurar diamantes lá por conta própria. 150 mil a 170 mil pessoas visitam o Parque Estadual Crater of Diamonds todos os anos, na esperança de encontrar um diamante e pagar uma viagem ao supermercado. Os visitantes encontram mais de 600 diamantes todos os anos. O maior diamante já encontrado nos Estados Unidos da América foi descoberto no Crater of Diamonds. Apelidado de Tio Sam, era uma enorme gema de 42,2 quilates desenterrada em 1924. Imagine o tipo de anel que isso faria. Califórnia. É um testemunho da extrema diversidade geográfica do estado que a Califórnia tem tanto o ponto mais alto quanto o mais baixo dos Estados Unidos da América continentais dentro de suas fronteiras. Melhor ainda, eles estão apenas a 85 milhas ou 137 quilômetros de distância, então você poderia, teoricamente, visitar ambos em um dia. A bacia de Badwater, o ponto mais baixo do escaldante Vale da Morte, está a 282 pés, ou 86 metros abaixo do nível do mar. Enquanto apenas algumas horas de carro a sudeste, você encontrará o Monte Whitney, a montanha mais alta dos Estados Unidos contíguos, se elevando até 14.500 pés, ou 4.400 metros acima do nível do mar. Colorado não é, como o mapa sugere, um quadrado. Na verdade, este estado de aparência angular tem na realidade 697 lados. Nós pesquisamos e isso o torna um hexarrecta Eniaconticai heptagon. Aposto que você não aprendeu isso na escola primária. Isso porque, mesmo que as fronteiras do Colorado sejam tecnicamente traçadas entre os meridianos 102º e 109º, bem como os paralelos 41º e 37º, elas foram traçadas no final dos 1800 com as ferramentas incrivelmente básicas que os agrimensores usavam na época. Sem mencionar que desenhar fronteiras nos meridianos na superfície curva e ligeiramente achatada da Terra nem sempre significa que elas saem uniformes. Connecticut. Um dos maiores sítios de pegadas de dinossauros do mundo está em Connecticut. O Parque Estadual dos Dinossauros contém uma trilha de fósseis de 200 milhões de anos, bem como um museu explicando as descobertas.
Na verdade, as primeiras pegadas de dinossauro já encontradas no país foram descobertas em 1802, no Vale do Rio Connecticut, embora o local real estivesse logo após a fronteira em South Hadley, Massachusetts. Mas desde aquele dia, o vale atraiu paleontólogos de todo o país em busca de pegadas muito parecidas com as 750 pegadas do período Jurássico deixadas no Parque Estadual dos Dinossauros. Delaware. Delaware tem mais entidades corporativas do que pessoas. Com uma população de 1.050.000 pessoas, o estado tem mais de 2 milhões de entidades empresariais registradas. Então, por que todos estão correndo para se registrar em Delaware? O estado possui um quadro legal muito favorável aos negócios. Não há requisito mínimo de conta bancária para uma empresa operar. Além disso, os proprietários de empresas não precisam listar seus nomes ao preencher os documentos iniciais para iniciar um negócio, mantendo a empresa privada e os nomes fora do registro público. E talvez o mais importante de tudo, não há imposto de renda estadual sobre empresas formadas em Delaware que não operam em Delaware. O ambiente de negócios é tão favorável que 67,8% das empresas da Fortune 500 estão sediadas em Delaware. E em 2022, 79% de todas as empresas com uma oferta pública inicial são tecnicamente corporações de Delaware. Florida. Embora a Flórida possa ser mais conhecida por suas belas praias, o estado também é famoso por outro fato relacionado à água. A Flórida tem as mais numerosas fontes de água doce não apenas no país, mas em todo o mundo. Geólogos identificaram mais de 600 a 1.000 fontes dependendo da fonte, e 33 delas são relativamente grandes, com 65 milhões de galões ou 246 milhões de litros por dia fluindo através delas. Então por que a Flórida tem tantas? Abaixo do estado existem camadas de calcário e dolomita que são facilmente penetradas e dissolvidas pela água da chuva, criando aberturas naturais. Quando a água subterrânea flui perto da superfície, especialmente sob pressão, ela sobe através dessas mesmas aberturas. Geórgia. O maior pântano do país não é o Everglades da Flórida, está no sul da Geórgia. O Okefenokee, um nome indígena Creek, que significa terra do tremor da terra, é na verdade o maior pântano da América do Norte, medindo 684 milhas quadradas, ou pouco menos de 1.800 quilômetros quadrados. Isso significa que a cidade inteira de Los Angeles poderia caber dentro dele. Esta área protegida é uma das maiores áreas de água doce intactas do mundo e abriga animais desde anfíbios até jacarés e ursos negros. É apelidado de terra trêmula porque há muita turfa no solo, tornando muito difícil caminhar, pois ele se move sob seus pés. Havaí é a maior cadeia de ilhas do mundo, composta por 132 ilhas, embora apenas 7 sejam habitadas. Você provavelmente já sabe que é o único estado dos Estados Unidos da América que também é um arquipélago, mas como a maioria das pessoas só conhece as ilhas habitadas do Havaí, Niihau, Lanai, Molokai, Kauai, Oahu, Maui e Big Island, elas não sabem o quão longe essa cadeia realmente se estende. Da ilha mais ao sul, Big Island, até a mais ao norte, Curry Atoll, a cadeia se estende por 1.500 milhas ou 2.400 quilômetros pelo Oceano Pacífico. Idaho. Embora o Grand Canyon possa ser o desfiladeiro mais famoso do país, ele não é o mais profundo. Esse título vai para o apropriadamente chamado Hell's Canyon, em Idaho. O rio Snake esculpiu o desfiladeiro de rio mais profundo do continente ao longo de milhões de anos, fazendo-o mergulhar 8.000 pés ou 2.400 metros abaixo das montanhas Seven Devils de Idaho e mais de 1 milha abaixo da West Rim de Oregon. O desfiladeiro está localizado perto da fronteira Oregon-Washington-Idaho. Não há estradas através do desfiladeiro do inferno. Se você quiser atravessá-lo, terá que fazer uma caminhada. De acordo com a revista Backpacker, o circuito Oregon Rim to River leva de 4 a 6 dias para cobrir 56 milhas, 90 quilômetros e 6.000 pés ou 1.800 metros de ganho e perda de elevação. Boa caminhada! Illinois. Em 28 de novembro de 1895, James Frank Duryea fez história ao vencer a primeira corrida de automóveis dos Estados Unidos. 6 veículos,
4 carros e 2 motocicletas completaram um circuito de 54 milhas ou 87 quilômetros de Chicago a Evanston e volta. E foi um caos. Os motoristas enfrentaram tempestades de neve, montes de neve profundos, estradas lamacentas e temperaturas congelantes de 38 graus Fahrenheit ou 4 graus centígrados. Mas Duria persistiu, terminando em 10 horas e 23 minutos com uma velocidade média de apenas 7 milhas por hora. Sua recompensa foi uma medalha de ouro e uma parte do prêmio de $5.000, aproximadamente $189.000 em dinheiro de hoje. Indiana, porque Indiana é apelidada de Encruzilhada da América. Além de sua localização relativamente central, pode ser porque tem mais milhas de rodovia por milha quadrada do que qualquer outro estado. Especificamente, Indianápolis é um grande entroncamento para muitas rodovias interestaduais que conectam grandes cidades. I-65, I-69, I-70 e I-74 passam todos pela capital do estado. Alguns historiadores dizem que o apelido de Encruzilhada vem das rodovias 40 e 41. Eles foram os que originalmente abriram o oeste para o assentamento e foram feitos parte do sistema original de rodovias em 1926. Iowa. Iowa é o único estado que tem suas fronteiras leste e oeste formadas por rios, ao invés de serem traçadas aleatoriamente em um mapa, como é o caso de muitos outros estados dos Estados Unidos da América. O rio Mississippi corre pelo lado leste de Iowa, enquanto o rio Missouri corre pelo oeste. Os rios também foram muito importantes para o desenvolvimento de Iowa como estado. Eles não apenas ofereceram vias para transporte e assentamento, mas também ajudaram a desenvolver a agricultura de Iowa por meio da irrigação. E aqui a agricultura é muito importante em Iowa, já que o estado fornece 10% de todo o suprimento de alimentos dos Estados Unidos da América. Kansas. Os moradores locais podem brincar sobre como o estado é plano como uma panqueca, mas os cientistas decidiram testar a elevação de Kansas contra uma panqueca padrão do International House of Pancakes. Usando um modelo digital, eles descobriram que Kansas é realmente mais plano do que o favorito do café da manhã. Kentucky. A única cidade construída inteiramente dentro de uma cratera de meteoro está em Kentucky. Se você dirigir até a cidade de Middlesbrough, Kentucky, com mais de 10 mil habitantes, pode não notar imediatamente que desceu para uma cratera, já que a cidade e sua vegetação ao redor cresceram desde então. Mas, de fato, ela está localizada em um local de impacto de quase 6 quilômetros de largura, embora até mesmo os fundadores da cidade não soubessem disso inicialmente, quando a construíram em 1810. O local da cratera foi descoberto muito mais tarde, em 1966. No entanto, o meteoro pode ser a razão pela qual a cidade existe em primeiro lugar. Middlesbrough foi inicialmente estabelecida como uma comunidade de mineração de carvão e ferro. Os cientistas acreditam que o impacto da cratera é o que trouxe o carvão e o ferro tão perto da superfície da Terra para começar. Louisiana. A ponte mais longa do mundo sobre a água é a Lake Pontchartrain Causeway, logo fora de Nova Orleans. A ponte tem 24 milhas ou 39 quilômetros de comprimento. Em algumas partes, ela está tão distante sobre a água que por boas 8 milhas ou 13 quilômetros você não consegue realmente ver terra em nenhuma direção. Isso às vezes causa um problema para os motoristas. Depois de dirigir por vários minutos suspensos sobre a água sem poder ver a terra, algumas pessoas ficam ansiosas a ponto de não conseguirem continuar a travessia. Mais de uma vez, a polícia teve que escoltar motoristas que pararam no meio da ponte, particularmente não locais, para o outro lado. Maine tem um litoral mais extenso que a Califórnia. Você pode conferir seu mapa quantas vezes quiser, é verdade? Então, como isso é possível, considerando que o Maine tem apenas cerca de 35 mil milhas quadradas de área e a Califórnia tem quase 164 mil milhas quadradas, e ambos os estados só têm um lado na costa? Bem, a resposta está nas costas muito acidentadas do Maine. Todas essas pequenas baías e entradas adicionam muito mais distância à costa específica em comparação com a costa geral do estado. Maine também tem 3.166 ilhas offshore que contribuem para as medidas de sua costa. Então,
quando tudo é dito e feito, Maine tem perto de 3.500 milhas ou 5.600 quilômetros de costa marítima, enquanto a Califórnia tem apenas cerca de 3.400 milhas, ou 5.400 quilômetros. Maryland. Embora possa não parecer à primeira vista, de acordo com o levantamento geológico de Maryland, Maryland é o único estado sem um lago natural. Os locais podem se perguntar como isso é possível, dado que o estado tem mais de 100 lagos dentro de suas fronteiras, incluindo o lago Deep Creek, com 11,5 milhas ou 18,5 quilômetros de comprimento. No final da última era do gelo, quando as geleiras estavam recuando para o norte em todo o continente, elas praticamente não atingiram Maryland. E a maioria dos lagos naturais hoje são subprodutos da erosão glacial em todo o continente. Então hoje, todos os lagos em Maryland são feitos pelo homem, criados através de barragens ou reservatórios. Massachusetts. Massachusetts pode ser o lar de uma das disputas de fronteira mais longas e mais absurdas de todos os tempos, que criou o que os locais chamam de Corrida de Southwick. Se você olhar para a fronteira sul do estado, há uma pequena reentrância onde Massachusetts se projeta em sua fronteira reta com Connecticut. O problema começou lá atrás, em 1642. Os agrimensores que estabeleceram a fronteira entre as colônias colocaram o extremo oeste muito ao sul. Ambas as colônias contrataram agrimensores para corrigir esse descuido, mas os agrimensores traçaram fronteiras que tornaram as colônias que os contrataram maiores. Isso continuou por 60 anos. Então, em 1713, os residentes de algumas cidades do sul de Massachusetts se juntaram a Connecticut para evitar os altos impostos de Massachusetts, iniciando uma disputa que durou mais 91 anos. Em 1804, quando todos estavam simplesmente entediados demais para lidar com isso, os dois estados concordaram em dividir as 2,5 milhas quadradas de terra sobre as quais estavam discutindo nos últimos 2 séculos, dando um pouco mais para Massachusetts para compensar a perda de suas antigas cidades. Michigan. Michigan é o único estado a ter 2 penínsulas. As penínsulas superior e inferior são totalmente separadas por outros estados e os Grandes Lagos. Mas você sabia que a Península Superior tentou se separar de Michigan várias vezes? A Península Inferior de Michigan abriga suas maiores cidades, incluindo Detroit, a maior parte de sua indústria e 97% da população de 10 milhões do estado. Isso fez com que a Península Superior, uma área rica em minerais conhecida por sua beleza cênica, mas também pela completa falta de indústria e pessoas, se sentisse negligenciada às vezes. Houve várias tentativas de secessão, incluindo uma das mais recentes em 1962. A Associação de Independência da Península Superior foi formada para estabelecer a Península Superior como um novo estado superior. Infelizmente, o grupo só conseguiu 20.000 assinaturas para um referendo bem abaixo do que era necessário. Minnesota, a única parte dos Estados Unidos da América contíguos que se estende ao norte do paralelo 49, determinado como a fronteira mais ao norte com o Canadá, é o ângulo noroeste de Minnesota. Estabelecida devido a um erro de mapeamento durante o Tratado de Paris em 1783, a fronteira deveria cortar o Lago dos Bosques no paralelo 49, mas o mapa do lago usado na época era em grande parte um palpite. De qualquer forma, isso criou uma situação estranha em que, embora o ângulo noroeste faça parte dos Estados Unidos da América, ele é tecnicamente acessível apenas via Canadá, a menos que você queira atravessar o lago que o separa do resto de Minnesota. Os canadenses que descem para pescar têm que parar em um galpão perto da fronteira chamado Canto do Jim e apresentar seu passaporte via videofone para a imigração dos Estados Unidos da América. É um canto tão esquecido que ninguém se incomodou em colocar um patrulheiro de fronteira de verdade lá. Mississippi. A costa do Golfo do Mississippi abriga a maior praia artificial do mundo, com 26 milhas ou 42 quilômetros de Biloxi a Henderson Point, na costa sul do estado. Foi originalmente construída com o propósito de controlar a erosão, protegendo assim as comunidades que ficam mais para o interior. Graças à Lei Pública 727, aprovada em 1946, muitos muros de contenção,
estruturas realmente importantes ao longo do Golfo propenso a furacões foram construídos ao longo da costa do Mississippi. A praia artificial foi colocada para proteger os próprios muros de contenção. Os trabalhadores elevaram a costa para aumentar a proteção da área contra tempestades. Missouri. Você sabia que Missouri é conhecido como o estado das cavernas? Embora você possa ter ouvido o apelido mais comum, Show Me State, aparentemente o que Missouri quer mostrar são entre 6.400 e 7.500 cavernas conhecidas dentro de suas fronteiras. As cavernas se formam facilmente em Missouri porque grande parte do estado está sobre calcário ou dolomita. A água que se infiltra forma grandes aberturas ao longo do tempo, desenvolvendo eventualmente pequenas cavernas e até mesmo sistemas de cavernas inteiros. Montana é o lar do pico da Tríplice Divisão no Parque Nacional Glacier, um lugar estranho onde a chuva que cai na montanha pode acabar em qualquer um dos 3 diferentes oceanos, ou, como as pessoas mais inteligentes chamam, o ápice hidrológico do continente norte-americano. Isso porque a chuva aqui pode acabar em 3 rios diferentes através dos riachos que descem a montanha, incluindo o Riacho do Pacífico, o Riacho do Atlântico e o Riacho da Baía de Hudson. Esses eventualmente se juntam ao Rio Columbia, que corre para o Oceano Pacífico, o Rio Mississippi, que vai para o Golfo da América, internacionalmente conhecido como Golfo do México, e a Baía de Hudson, que se conecta ao Oceano Ártico. Nebraska. Ao contrário de Kansas, Nebraska não é tão plano quanto você pode pensar. Na verdade, é o lar da maior extensão de dunas de areia na América do Norte, conhecida como Sand Hills. Essas dunas cobrem entre 19.000 e 20.000 milhas quadradas, ou cerca de 50.000 quilômetros quadrados na parte ocidental de Nebraska, ou aproximadamente 1/4 do estado. A parte mais interessante é o que formou as dunas. Quando as geleiras estavam recuando para o norte entre 1.800.000 a 10.000 anos atrás, elas erodiram as montanhas rochosas e arrastaram sedimentos delas para o solo. Com o tempo, os depósitos de sedimentos foram cobertos por pastagens, formando as colinas que você vê em Nebraska hoje. Nevada não é apenas um deserto seco. Possui mais cadeias de montanhas do que qualquer outro estado, com 314 encontrados dentro de suas fronteiras. Na verdade, 35 montanhas em Nevada alcançam mais de 10.000 pés ou 3.000 metros de altitude, tornando o estado muito mais variado em paisagem do que a maioria das pessoas imagina. No entanto, você ainda acertou na parte seca de Nevada. Na verdade, Nevada é o estado mais seco dos Estados Unidos da América. Entre 1895 e 2020, o estado teve uma média de apenas 10,2 polegadas ou 26 centímetros de chuva por ano, com médias em baixas altitudes chegando a cerca de 7 polegadas ou aproximadamente 18 centímetros. New Hampshire é o segundo estado, perdendo apenas para o Alasca em percentual de área florestal. Florestas cobrem 82% do estado, ou cerca de 4,7 milhões de acres, 19.000 quilômetros quadrados. No entanto, muitas das florestas do estado são mais novas do que você imagina. Nos séculos 18 e 19, New Hampshire foi quase completamente desmatada, pois os colonos da Europa derrubaram árvores para criar fazendas e vender madeira. Até a década de 1850, as árvores em mais de 70% das terras ao sul das Montanhas Brancas haviam sido derrubadas. Então, em 1910, o viveiro florestal do estado de New Hampshire foi estabelecido para tentar reflorestar as florestas derrubadas, um esforço muito bem sucedido, considerando o estado atual de New Hampshire. Mas ainda assim, você não encontrará muitas árvores com mais de 150 anos por aqui. New Jersey. New Jersey é o estado mais densamente povoado dos Estados Unidos da América, com mais de 1.263 pessoas por milha quadrada. O fato de o estado ter muitos centros urbanos dentro de suas fronteiras, como Newark e Jersey City, também possui muitos subúrbios e centros de deslocamento. Esses subúrbios são o lar de pessoas que trabalham no mega denso centro de Nova York, sem mencionar os subúrbios para Filadélfia também. A razão pela qual Nova York não é o estado mais denso é porque, fora da cidade de Nova York e suas áreas imediatas, o estado é relativamente pouco povoado. Novo México.
75% das estradas no Novo México, ou cerca de 25 mil milhas ou 40 mil quilômetros delas, não são pavimentadas. As paisagens acidentadas que tornam o Novo México um destino tão atraente para os visitantes também tornam a pavimentação de estradas pouco usadas ou fora do caminho uma grande dor de cabeça. Isso significa que muitas estradas, especialmente fora das grandes cidades, são compostas de terra, areia, argila e caliche, uma rocha sedimentar composta de calcário. Não apenas essas estradas são encontradas em florestas nacionais e outras áreas protegidas, o Novo México, na verdade, tem uma rota estadual inteira, a Rodovia Estadual do Novo México 204, que é composta por 10,8 milhas ou 17,5 quilômetros de estrada de cascalho. Nova York. Nova York é a casa da maior estação de trem do mundo em número de plataformas e área, a Grand Central, na cidade de Nova York. Construída entre 1913 e 1913, a estação já é famosa por sua arquitetura grandiosa e bela, mas muitas pessoas não sabem que ela também é a maior do mundo. A estação de trem atualmente tem 44 plataformas e 67 trilhos. Estima-se que 750 mil pessoas passem por ela todos os dias. Milhares de pessoas a mais vêm apenas para almoçar ou tomar uma bebida em estabelecimentos famosos dentro da estação, como o Bar Campbell. Embora seja um número impressionante, ainda não o torna a maior estação de trem do mundo em volume, no entanto. Essa seria a estação Shinjuku em Tóquio, que lida com 3 milhões e 600 mil passageiros diariamente. Carolina do Norte. As margens externas da Carolina do Norte são um popular ponto de surf, um programa da Netflix e o Cemitério do Atlântico, tudo ao mesmo tempo. Embora nos dias de hoje a área seja mais conhecida pelo turismo e enredos improváveis, historicamente também tem sido um lugar horrivelmente perigoso para navios. De 1526 até hoje, mais de 5 mil navios afundaram nesta área, muitos sem sobreviventes. A ilha de Hatteras, especificamente, já viu mais de 600 naufrágios. Talvez por isso o Museu do Cemitério do Atlântico seja encontrado aqui hoje. Uma combinação de correntes oceânicas conflitantes na costa, clima temperamental e areias móveis nas barras de areia ao largo da costa tornam a área perigosa para a navegação. Embora as pessoas ainda gostem de passeios de barco na área em dias de bom tempo. Dakota do Norte. As pessoas geralmente não associam a Dakota do Norte com uma abundância de animais, pois a paisagem e o clima do estado podem ser difíceis para a vida. Mas acontece que a Dakota do Norte tem mais refúgios de vida selvagem do que qualquer outro estado, totalizando 63 no total. Eles cobrem 340 mil acres, ou pouco menos de 1.400 quilômetros quadrados do estado, e são lar de mamíferos, aves e répteis, incluindo alces, aves de caça, aves aquáticas, raposas e bisões. Um dos refúgios mais proeminentes é o Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Lostwood, que preservou grandes áreas de pradaria de grama mista nativa do estado. Ohio. O rio Cuyahoga, em Ohio, pegou fogo mais de uma dúzia de vezes somente no século XX. Graças às siderúrgicas e outras fábricas próximas, o rio estava intensamente poluído, frequentemente coberto por manchas de óleo com animais mortos flutuando na superfície. O siderúrgico Tim Donovan disse sobre o rio até que o rio era uma coisa assustadora. Havia uma regra geral de que se você caísse, Deus me livre, você iria imediatamente para o hospital. Quando pegou fogo pela última vez em 22 de junho de 1969, deixou as pessoas em todo o país tão fartas das condições lá que ajudou a desencadear a fundação da Agência de Proteção Ambiental, a Agência de Proteção Ambiental e a Lei da Água Limpa de 1972. Oklahoma. Oklahoma é o lar do único condado dos Estados Unidos da América que faz fronteira com 4 estados. O condado de Cimarron, localizado no extremo oeste do Panhandle, faz fronteira com Texas, Novo México, Colorado e Kansas. No entanto, não são muitas as pessoas que apreciam o status único deste condado, pois Cimarron tem apenas uma população de cerca de 2.200 pessoas. Oregon. O lago mais profundo dos Estados Unidos da América é o Lago Crater, no apropriadamente nomeado Parque Nacional do Lago Crater, em Oregon. Tem quase 2.000 pés,
ou 610 metros de profundidade, o que significa que você poderia empilhar 2 torres Eiffel, uma em cima da outra dentro do lago, e apenas ver o topo de uma espiando agora. O Lago Crater foi formado apenas há 7.700 anos atrás. Os nativos americanos da área já estavam presentes para testemunhar a erupção do Monte Mazama, que levou ao seu eventual colapso, criando uma enorme caldeira. A caldeira encheu-se relativamente rápido com água e derretimento de neve no úmido noroeste do Pacífico, criando assim o Lago Crater. Pensilvânia. A Pensilvânia foi o lar da primeira cidade eletrificada nos Estados Unidos, Scranton, mais conhecida pelo público moderno como o cenário do programa de televisão The Office. Até hoje ainda é conhecida como a Cidade Elétrica. A Dixon Manufacturing Company instalou luzes elétricas em 1880 e até 1886, a cidade tinha bondes que funcionavam apenas com energia elétrica. Acontece que os veículos elétricos existem há muito mais tempo do que pensamos. Na época, Scranton tinha prósperas indústrias de carvão e aço, provavelmente uma das razões pela qual foi a primeira a receber eletricidade. Rhode Island. O restaurante mais antigo dos Estados Unidos está localizado em Newport, Rhode Island. Chamado de White Horse Tavern, foi inaugurado pela primeira vez em 1673, quando o estado ainda era uma colônia. Naquela época, como algumas tavernas faziam naquele tempo, servia para múltiplos propósitos, incluindo ser usado como um local de encontro, uma prefeitura e até mesmo um tribunal. A White Horse Tavern ainda está aberta e em funcionamento hoje, especializada em culinária farm to table e drinks de rum. A Carolina do Sul tem uma colônia de macacos. Na ilha de Morgan, de outra forma desabitada, você encontrará macacos rhesus correndo por todo o lugar, razão pela qual muitos locais apelidaram o lugar de Ilha dos Macacos. A colônia de macacos, que agora cresceu para 3.500 macacos de origem indiana, foi originalmente estabelecida em Porto Rico. No entanto, os macacos frequentemente escapavam, e alguns faziam isso enquanto carregavam e transmitiam infecções por herpes B. Os habitantes locais da ilha, que preferiam permanecer sem herpes, reclamaram, e a Carolina do Sul se ofereceu para ter quase 1.400 animais transferidos para sua ilha desabitada de 4.500 acres de pântano. Dakota do Sul. Dakota do Sul tem um litoral mais longo que a Flórida. Sim, acontece que isso se deve a vários rios que atravessam o estado, que acabam contando as margens em ambos os lados dos rios, ao contrário dos quase 8.400 milhas de costa que a Flórida conta no oceano, e o enorme Lago Oahe. Oahe é um reservatório de 231 milhas ou 370 quilômetros ao longo do rio Missouri, o principal sistema fluvial que percorre o estado. Mas você também pode encontrar o rio Cheyenne, Big Sioux, White e James aqui. Se você quiser dar um mergulho em um dia ensolarado, no entanto, a Flórida provavelmente ainda é o melhor destino. Tennessee. Tennessee tem o maior lago subterrâneo do país, apropriadamente chamado de Lost Sea. A 140 pés ou 43 metros abaixo do solo, dentro das cavernas Craighead, existe um enorme corpo de água. Foi descoberto pela primeira vez em 1905, quando um menino de 13 anos rastejou por uma pequena abertura no sistema de cavernas e descobriu uma enorme sala de água. A parte visível do lago tem 800 pés por 220 pés de largura, mas mergulhadores e cientistas mapearam pelo menos 13 acres. Na verdade, as pessoas ainda não sabem o quão grande é o lago, ou mesmo onde ele termina. Texas. Texas é o estado dos Estados Unidos da América com mais cidades fantasmas. Para ser claro, isso não significa lugares assombrados, mas sim cidades que foram abandonadas ao longo do tempo. O estado da Estrela Solitária tem 511 cidades fantasmas, superando facilmente o segundo estado na lista, Califórnia, com 346 cidades fantasmas. Muitas delas, como a cidade relativamente conhecida de Terlinguá, são cidades de mineração que foram abandonadas quando as reservas se esgotaram ou o preço dos metais preciosos caiu. Utah. O Grande Lago Salgado não recebeu seu nome por acaso. O braço sul do lago é tão salgado que é de 3 a 5 vezes mais salgado que o oceano. O braço norte,
10 vezes mais salgado que o oceano. Então, por que Utah tem um lago com tanto sal? Primeiramente, o Grande Lago Salgado não tem drenagem natural, então o sal e os minerais depositados nele não têm para onde ir. Em segundo lugar, o Grande Lago Salgado é na verdade um resquício de uma característica geográfica muito maior conhecida como Lago Bonneville, que cobria quase um quarto da terra de Utah em seu tempo, 20 mil milhas quadradas, ou pouco menos de 52 mil quilômetros quadrados. Esse lago de água doce se formou há 32 mil anos, atingindo profundidades de 1.000 pés ou 300 metros. Então, há 14.500 anos, a parede do lago foi rompida e a água começou a jorrar para a paisagem ao redor. O lago caiu 350 pés, 100 metros em questão de semanas, e severas secas nos próximos anos cuidaram da maior parte do restante da água, deixando apenas o Grande Lago Salgado. Vermont. O Texas é amplamente conhecido como sendo o único estado a ter sido uma república independente, mas isso na verdade não é verdade. Vermont foi um país independente por mais tempo do que o Texas foi. De 1777 a 1791, Vermont decidiu aproveitar a Guerra Revolucionária para declarar sua própria independência de todos, tanto britânicos quanto terras dos Estados Unidos da América. Nova York, Massachusetts e New Hampshire vinham lutando por Vermont há algum tempo, insistindo que cada um tinha reivindicações de terra para ele. Vermont ficou tão cansado da luta que simplesmente saiu. No entanto, eles ainda lutaram do lado americano durante a guerra. A Constituição de Vermont também é famosa por abolir imediatamente a escravidão e dar a todos os homens livres o direito de votar. Virgínia. Quando você pensa na capital da internet do mundo, pode pensar em uma cidade avançada e de alta tecnologia como Tóquio, Nova York ou Hong Kong. Mas a capital da internet do mundo está na verdade no condado de Loudoun, Virgínia, especificamente na cidade de Ashburn. O condado se tornou um enorme polo tecnológico com uma infraestrutura digital tão poderosa que mais de 70% do tráfego de internet do mundo é direcionado através de centros de dados dentro do condado. É por isso que essa área no norte da Virgínia também é apelidada de Data Center Alley e possui cerca de 12 milhões de pés quadrados, ou 1 milhão de metros quadrados, de espaço para centros de dados. Washington. Washington é a casa do maior operador de balsas do país, Washington State Ferries, ou Washington State Ferries. Washington State Ferries também acontece de ser o segundo maior sistema de balsas do mundo, depois do British Columbia Ferries. Embora a maioria dos não locais não associe o estado de Washington com a vida insular, as ilhas San Juan, logo ao largo da costa, têm 172 ilhas nomeadas, 16 das quais são habitadas, o que pode ser o motivo pelo qual a Washington State Ferries transporta cerca de 44.700 passageiros por dia útil a partir de 2024. West Virginia. West Virginia é o único estado que se encontra inteiramente dentro de uma cadeia de montanhas, os Apalaches. Embora este estado crie algumas paisagens bastante impressionantes e beleza cênica na área, também é parte do motivo pelo qual o estado é o segundo mais pobre da nação, com uma renda média de $51.200. As fazendas no estado geralmente não são muito produtivas por causa das encostas íngremes e do terreno difícil. Construir a infraestrutura necessária para a indústria em grande escala também é um desafio devido à paisagem montanhosa. Pode não ser o único motivo para a pobreza no estado, mas definitivamente não ajudou. Wisconsin. Embora possa ser conhecido por seus queijos, Wisconsin é o líder mundial em outro tipo de produção de alimentos, os cranberries. Os Estados Unidos da América produzem de longe a maior quantidade de cranberries internacionalmente, e Wisconsin produz cerca de 2/3 dessa colheita. Em 2024, isso equivaleu a 4.900.000 barris, ou 61% da safra do país. E por último, mas não menos importante, Wyoming. Wyoming é o lar do primeiro monumento nacional, a Torre do Diabo. Em 1906, Theodore Roosevelt, um amante da natureza e do ar livre, designou-o como um local nacional. A enorme formação rochosa já era conhecida como um lugar sagrado para mais de 20 tribos na área.
A torre tem 867 pés, ou 264 metros de altura, com um cume que abrange uma área de 1,5 acre, ou 6.000 metros quadrados. Você sabia desses fatos loucos sobre os estados? Conte-nos o seu fato favorito sobre o seu estado abaixo. Enquanto isso, confira este vídeo aqui, ou outro vídeo nosso bem aqui. Obrigado por assistir e, como sempre, te vejo no próximo episódio do Map Back.